Engenheiro Marcelo, o que a gente pode analisar em termos de economia, de investimento do Estado, na comparação do sistema aeróbio com o anaeróbio? Bom, o sistema anaeróbio, ele implica em menor produção de lodo. O lodo hoje é um dos grandes problemas de toda a estação de tratamento de esgoto. E também a questão da energia elétrica, né? A questão da energia elétrica, ela consome bem menos energia elétrica. Então, você impacta bem a parte de custo operacional das estações de tratamento. Você colocar um anaeróbio antes de um tratamento aeróbio, você reduziria muito esses custos chamados operacionais. Em quanto é possível reduzir os custos? Bom, eu tinha feito um levantamento, eu não tenho esse dado agora, eu tenho os dados aqui na minha bibliografia, não sei de cor, assim, mas a gente tem uma grande redução na parte do lodo, acho que pode chegar até 50% a produção do lodo, 40%, 30% a produção do lodo numa estação de tratamento de esgotos. E a qualidade do efluente? Bom, todo o sistema anaeróbio, por si só, ele não produz um efluente de qualidade satisfatória. Você sempre tem que colocar um pós-tratamento. Então, normalmente é um filtro, normalmente são os chamados tratamentos aeróbios. Então, por si só, no passado se vendeu muitas promessas de que o tratamento anaeróbio ele atingia as mesmas eficiências, mas hoje sabe-se que não, mas admite-se essa possibilidade de pós-tratamento. E há um clima de otimismo com relação aos avanços na engenharia, na tecnologia para esses sistemas? Sim, por exemplo, como eu disse, a parte de geração de biogás, um dos subprodutos da digestão anaeróbia é o biogás, é o metano, que a gente pode ter alguns aproveitamentos energéticos, né? Então, na própria Sabesp Estado de São Paulo, temos feito alguns estudos de possibilidade de fazer a purificação e utilizar como substituto do GNV, ou seja, em veículos. Essa mesa enfatizou exatamente os grandes problemas do tratamento anaeróbio. E eu até ressaltaria a questão do odor, entre os problemas que foram enfatizados, o odor, a espuma, a escuma, porque o odor ele não é simplesmente um problema operacional. O odor ele extrapola os limites da estação e afeta a comunidade em volta. Então é uma problemática que todo projetista, toda concepção de tratamento anaeróbio tem que considerar com muita relevância. E ele acaba modificando até aquele aspecto do tratamento anaeróbio de ser um processo econômico. Na verdade, tem um custo adicional aí para um tratamento eficaz de odor, que deve ser considerado no processo. Também a espuma, quer dizer, tudo que é visual, perceptível pela sociedade como um todo, são importantes. E esses dois problemas aí eu enfatizaria como sendo fundamental tanto para a concepção, projeto e operação de reatores anaeróbios. A sua observação sobre a utilização econômica do metano, o senhor podia falar mais um pouquinho sobre isso? Claro. Veja, nós estamos numa estação de tratamento que está tratando esgotos. E nós estamos, ao mesmo tempo, produzindo um gás, o gás metano, que pode ser perfeitamente utilizável para gerar energia elétrica, para gerar energia térmica, gerar calor. Pode ser usado como combustível. A estação de Santiago, no Chile, que é a maior da América Latina, ela produz metano, ela purifica o metano e injeta o metano na rede de gás da cidade. Então, nós temos formas de tornar um subproduto do tratamento em alguma coisa que vai trazer benefício econômico e benefício de melhor uso para a própria cidade, para a população. O senhor acha que o governo brasileiro está preocupado com esse aspecto ou nós estamos numa espécie de embriaguez do pré-sal? Não, eu acho o seguinte, falta tanta coisa a se fazer em saneamento ainda. Veja que 50% da nossa população urbana não tem rede na frente de casa. Veja que somente 18% da nossa população urbana tem tratamento de esgotos. Que há muita coisa ainda a ser feito antes de aproveitar esse resíduo do tratamento e transformar em energia. Mas nós já estamos pensando nisso. Por exemplo, agora em junho, dia 1º e dia 2 de junho, vai se realizar no Rio de Janeiro um seminário internacional
que se chama a sustentabilidade em estações de tratamento. Qual é o foco desse seminário? É justamente o aproveitamento energético dos subprodutos em forma de gás que existem na estação de tratamento. Então, se nós não fazemos nada, nós hoje nos damos, ou fazemos muito pouco, nós começamos a nos dar conta que podemos fazer com um benefício econômico e com um benefício ambiental. A estação de tratamento de esgoto Francisco Veludo foi projetada para tratar 74% dos esgotos da bacia hidrográfica do rio Uberaba através de processo biológico. A capacidade de tratamento é de 456 litros por segundo na vazão média, podendo atender uma população futura de 255 mil habitantes. Ao chegar na estação, os esgotos passam pelo tratamento preliminar. Os sólidos são retidos em equipamentos de gradeamento, a areia conduzida para um separador, a rosca sem fim, e os óleos, graxas e gorduras, também presentes nos esgotos, são separados da massa líquida através de sua aderência às bolhas de ar introduzidas pelo sistema de aeração, e depois removidos por um raspador de espuma. O esgoto, então, é encaminhado para uma caixa de passagem central e dali para outras secundárias, que distribuem o efluente para os 6 reatores anaeróbios de fluxo ascendente. Nos RAFAs, ocorre uma significativa redução da matéria orgânica, cerca de 60%, através do processo biológico de digestão, realizado por bactérias anaeróbias. O tempo de retenção nesta etapa é de 10 horas na vazão média. Internamente, os tanques dos RAFAs têm uma cobertura que funciona como um suporte para a coleta dos gases da digestão anaeróbia. Ali existe uma câmara central superior e um sistema de canais que leva o gás, a maior parte formado por metano, até os queimadores, para evitar sua liberação para a atmosfera. Logo depois, o efluente parcialmente depurado é encaminhado para as 2 lagoas aeradas de mistura completa, que trabalham em paralelo. Neste processo, há a retenção do efluente por 1 dia e meio, visando a continuidade do processo de depuração. Dentro de cada lagoa, a movimentação do líquido é garantida por agitadores submersíveis com hélices e isso assegura a manutenção da biomassa em suspensão, para evitar a decantação do esgoto e lodo. O oxigênio necessário para as reações biológicas de depuração é fornecido por meio de sopradores e difusores. Nestas lagoas, os micro-organismos aeróbios são responsáveis pela complementação do processo de remoção da matéria orgânica do esgoto por meio de reações biológicas. Os esgotos provenientes das lagoas de mistura completa serão encaminhados para as lagoas aeradas facultativas, que trabalham em série. Nessas lagoas, ocorre o polimento final, por meio de difusão de ar. E o efluente, ao chegar na última lagoa, agora já devidamente tratado, é então conduzido para lançamento no rio Uberaba. O lodo, um subproduto gerado no processo de tratamento, acumulado e estabilizado nos reatores e lagoas aeradas facultativas, será armazenado em uma lagoa específica e depois desidratado. Essa água, resultante desse processo, retorna para as lagoas aeradas de mistura completa e o composto, após desinfectado, poderá ser transformado em adubo organo-mineral pelletizado.